Para tudo e presta atenção aqui. Aprenda a botar o seu salário para trabalhar para você e colocar ordem nas suas finanças pessoais e do seu negócio. Com Natália Arcuri, nossa musa das finanças. Confere o link na descrição. Você acha que essas pessoas que elegeram o nosso excrementíssimo senhor presidente, elas se sentem representadas ou elas foram enganadas? Tem várias explicações. Eu acho que algumas foram enganadas. Tipo, tem gente que acha que o Bolsonaro ia acabar com a corrupção. Cara, o Bolsonaro tem 30 anos de histórico de corrupção. Val do açaí, rachadinha, pegava o salário dos funcionários dele, dava a nota falsa para pegar reembolso da Câmara. Nossa. Assim, o homem é a corrupção em todos os seus tamanhos, ele e seus filhos. Mas talvez as pessoas elas não conhecessem, né? Elas viram um discurso que ele estava com o Moro, que ele era contra a corrupção e acreditaram naquilo. Mas eu acho que uma parcela votou, sei lá, por raiva, por ódio. E aí de tudo, assim. Uma parcela que não... Aí acho que é uma parcela pequena, mas que não entendeu que o Brasil mudou. Que hoje a gente está lutando por mais espaço para mulheres, para negros, para LGBTs. E acho que uma parcela maior só votou porque estava muito puta com o PT, para ser muito sincera. Tava cansada da corrupção, tava cansada do que foi, enfim, o que aconteceu na economia. E aí achou que o Bolsonaro poderia melhorar isso, né? E aí a gente ficou com o pior de todos os mundos, porque o Bolsonaro tá detonando a nossa economia. Olha a inflação, desemprego, tudo. Para mim, é o governo mais corrupto da história. Eu dei o exemplo do orçamento secreto. E é um governo que ataca tudo, que ataca mulheres, que ataca gays, que ataca educação. Então a gente ficou com tudo que era de pior, sabe? Sim. Mas eu acho que tem muita razão para as pessoas terem votado. É por isso que eu acho que a gente tem que ter humildade. A gente pode detestar Bolsonaro, eu realmente detesto. Mas a gente não pode não respeitar quem votou nele, na minha opinião, e tentar entender as razões e falar assim, meu amigo, eu te entendo. Mas esse não é um caminho. Esse não é o caminho. Esse caminho vai Vamos te por levar outro pra caminho. vala. Porque esse caminho fez com que a gente tivesse praticamente 700 mil mortos na pandemia. Esse caminho destruiu a nossa economia. Esse caminho levou a uma corrupção absurda em Brasília, sabe? Maior do que todas que a gente teve antes. Então, acho que a gente está no momento de ter humildade e falar, ó, isso não dá. Talvez você não concorde com o que a gente consegue colocar no lugar agora, mas isso não dá. De fato, né? Na pandemia, eu sei que chegou em todas as nossas famílias, né? Você chegou a pegar Covid? Eu peguei Covid 2 vezes, a primeira bastante grave, mas perdi minha avó pra Covid. E acho que todo mundo, não sei se todo mundo, mas a maioria perdeu muito, sabe? Ou perdeu alguém que amava, como aconteceu com a minha família. Sim. Ou perdeu o emprego, ou perdeu a possibilidade de estudar, ou perdeu a casa em que morava. Tá sendo muito sofrido para as pessoas, né? Real. E aí a gente teve que se adaptar a novas realidades e tal. Principalmente a escola, homeschooling, né? Queria que você falasse um pouco do que você acha, de como chegou isso, né? Cara, acho que só sobre o que foi a pandemia, né? A gente tem um dado do Data Favela que mostrou. Pega a molecada que mora em favela. Metade não estudou durante a pandemia. Muitos porque não tinham internet. Olha aí. E a gente lutou, e inclusive eu fui a pessoa que escreveu a versão final desse texto para levar acesso a tablet e internet para 18 milhões de alunos pobres. E aí, Eduardo Bolsonaro e companhia começaram a me chamar de Tablet Amaral. Pronto. Quinta série, Ganhou nóis. até o apelidinho da quinta série. E aí, beleza, me chamam de deputada absorvente, Tablet Amaral, Batata Amaral. Nossa. Só coisa Por alto que nível. Batata Amaral? Tabata. Ah. Tipo assim, quando eu tinha 7 anos de idade. E aí, tipo, se fosse até aí, tudo bem. Só que o governo vetou o nosso projeto, entrou na justiça contra o nosso projeto e o dinheiro tá chegando só agora nas secretarias. Olha. Sendo que poderia ter chegado 2 anos atrás. Então, assim, quando a gente fala de educação durante a pandemia, a maioria não teve. Ou teve de baixíssima qualidade. A gente realmente andou muito para trás. Homeschooling é outro assunto inteiramente diferente. Porque... O que é homeschooling? É você não ter professor. São os pais que vão dar aula para os filhos. Que vão, enfim, garantir toda a aprendizagem. E o governo, por alguma razão, alguma fixação, essa é a única pauta que eles defendem na educação.
E aí, qual é a provocação que eu trago? Chuta quantas famílias praticam homeschooling no Brasil? Putz, sei lá. Em porcentagem? Número, assim, quantas... Putz, É não faço pequeno. ideia. 7 mil. Não é No possível. Brasil inteiro, tem 7 mil famílias que praticam homeschooling. Eu trabalho com projetos que impactam 50 milhões de alunos, que é o número de estudantes aproximados que a gente tem no Brasil. O governo, isso é essa coisa do Twitter, né? Pegou uma Sim. pauta que é polêmica, que dividia, mesmo a maioria da população sendo contra, a esmagadora maioria, e falou, essa é a minha pauta da educação. E aí, depois de muito tempo e contra o meu voto, liberaram 400 milhões de reais para comprar o voto dos deputados, aprovaram o homeschooling na Câmara. E aí, qual que é a minha preocupação? É um libera geral. Eu sei que essas famílias, assim, eu jamais faria com os meus filhos, né? Primeiro que você tem que ter muito dinheiro e formação para conseguir fazer isso. Segundo, porque a escola não é só sobre matemática e português. Aham. É sobre aprender a lidar com diversidade, é sobre brincar, Exatamente. é sobre fazer um esporte, é sobre fazer uma cultura. Então, eu jamais faria isso para os meus filhos. Mas qual que é a minha preocupação? Não são essas famílias que querem fazer por razão X. É todo mundo que vai pegar esse texto para se esconder atrás dele e acobertar violência sexual, estupro de menores, trabalho infantil. Então, assim, eu sou durona. Mas no dia da votação eu chorei saindo do plenário. Ô, louco. Porque eu já trabalhei várias vezes na minha vida com exploração sexual infantil, projetos que olhavam para essas crianças para tentar resgatá-las. Inclusive, tem um projeto que eu apoio hoje que trabalha com crianças que foram abusadas sexualmente. Não tem nada para me destroçar mais do que isso. Eu sou uma pessoa super da paz, assim, mas toda vez que eu trabalho com uma criança que foi estuprada, eu tenho os piores pensamentos sobre aquele estuprador. Pra ser muito sincera, sabe? Acaba comigo, assim, vontade de matar aquela pessoa, porque, e, tipo, eu não defendo pena de morte, eu acho que as pessoas, elas podem, têm que cumprir sua pena, etc. Mas é uma criança. Me dói Sim. muito pensar que aquela criança passou por aquilo. E quando aprovou aquele texto, eu falei, cara, vai ter gente usando homeschooling para que seu filho que é abusado ou sua filha não vá para a escola. Porque a maioria das denúncias acontece na escola hoje. Aí aquilo acabou comigo. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Não tinha feito essa E, de novo, relação. não tô falando que quem faz homeschooling é estuprador. Eu tô falando Sim. que estuprador vai se esconder atrás disso pra a criança não denunciar.